Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Estamos ao vivo agora com a companhia de vocês para mais uma análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Para estimular a adoção dessa prática em nossos lares, é que nos propomos aqui a nos unirmos, fazermos juntos uma análise que parte trechos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Estamos hoje continuando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Preces por aquele mesmo que ora. Hoje, os itens 34 até o item 37, Kardec propõe prece como nós devemos orar para um perigo iminente e por haver escapado a um perigo. Quando a gente se vê diante de um perigo, a gente muitas vezes pede a Deus, ora. Então, Kardec, com a ajuda dos espíritos, nos dá um exemplo de como devemos orar. E quando a gente escapa desse perigo, também como devemos nos comunicar com Deus, com os benfeitores espirituais. E a proposta de Kardec não é que devemos decorar a prece, e sim a gente aprender para que a prece seja inteligível, não seja aquela oração mecânica, né, decorada, que às vezes a gente nem está raciocinando o que estamos falando, de tanto repetir. Então a proposta é nos ensinar. E sim, podemos fazer orações em momentos como esse, mas sempre aqui, estou dizendo, como o José Nogueira já chegou aqui, vocês participam aí, podem entrar nos comentários. O José Nogueira já deixou aqui um boa noite para você. E está viajando, mas hoje com a tecnologia, né, a gente leva o mundo no bolso. Então, onde quer que a gente queira ir, o mundo vai junto conosco, não é mesmo? Então vamos lá, vamos fazer o nosso estudo da noite de hoje. O André Luiz também dando boa noite, André, muita paz, saúde, que tenhamos um bom estudo com a presença do Mestre Jesus. Deus te abençoe, amigo Edson. Para você também, muita paz, saúde, para você, sua família, André, e também ao José Nogueira. Vou ler aqui agora uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Eu escolhi a mensagem Se Soubéssemos, a mensagem 38. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais, ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria
o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Mensagem aí do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, para a gente, juntos, nesse momento, fazermos uma oração. Senhor Jesus, abençoa-nos, mestre amigo, nesta noite em que nos propomos a compreender um pouco mais os teus ensinamentos, à luz do Espiritismo. Envolve-nos, Senhor, os nossos lares, com a tua paz, com o teu amor, pois ainda carregamos imperfeições, sombras, que devemos eliminar da nossa alma, do nosso ser. Mas sem a ajuda dos benfeitores espirituais, dos espíritos superiores, dirigidos por ti, mestre amigo, que seria de nós? Que eles estejam conosco nesta noite e representando em nossos lares. Espíritos amigos, espíritos protetores, anjos guardiões. Mas não pedimos somente pela nossa família, pedimos pelas outras famílias, principalmente as esfaimadas, necessitadas do amparo tanto material como moral. É o que desejamos. Paz no mundo, paz em nós. Que essa noite possa estimular-nos a alegria de viver, esperança no futuro, paz interior. Te rogamos, mestre amigo, pela consciência dos suicidas, para que desperte moralmente no plano espiritual, arrependidos das condições que o levaram a essa desdita. Pelos espíritos sofredores, pelos espíritos inimigos e obsessores, e pedimos por todos eles. Que essa paz perdure durante o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. Que Deus ilumine todos os lares. Que assim seja. Vamos lá começar mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para analisarmos na noite de hoje. A Ivânia já chegou aqui. Boa noite, Ivânia. Paz, saúde para você também. Que Deus te ilumine e abençoe a vossa família. Então vamos lá. Vou colocar aqui os slides, né, do trecho que vamos estudar na noite de hoje. E vocês participam aí. Deixem nos comentários as suas impressões, o que vocês acham, para enriquecer mais ainda o nosso estudo. Kardec sempre faz um prefácio, né? Antes da proposta da oração.
Então, ele vai explicar para a gente, né, por que devemos orar, mas sempre alertando sobre a nossa responsabilidade. É colocado aí no Evangelho segundo o Espiritismo sobre uma oração diante de um perigo iminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Estamos aí diante de uma fatalidade inexorável da vida. É que vamos morrer. Quando isso vai ocorrer, ninguém sabe. Certamente, não teríamos, na condição evolutiva em que nós estagiamos, muita tranquilidade diante e sabermos que estamos prestes a desencarnar. Então, a gente muitas vezes vê situações, né, em que há muito, mas muito sofrimento. Uma das dores, segundo os espíritos, que mais aflige os encarnados é a morte de entes queridos. Uma dor realmente inexplicável. Mas faz parte da dor, evolução. É preciso que a gente compreenda os aspectos da lei de Deus. Ponto de vista para a gente encarar a realidade. Primeira realidade, incontestável. A ciência na religião. Nós vamos desencarnar. E é óbvio que todos nós queremos viver um pouquinho mais. Mas muitas vezes a gente, poderíamos dizer aqui, dá trela para a morte, não é? Sem nenhum teor de crítica a qualquer tipo de comportamento, e sim uma análise do que nós vivemos na atualidade, nós, sem percebermos, por ignorância, ou mesmo por uma busca inconsciente, buscamos por fim a nossa vida antes do tempo. Mas, das vezes, por ignorância. Mas se nós fizermos uma visão rápida do comportamento humano, na intemperança, por exemplo, comida e bebida desequilibrada, que já foi comprovada cientificamente, gera enfermidade. Mas muitas vezes nós pensamos que o perigo está em você viver uma doença. Há também você experimentar uma circunstância que pode levar você à morte. Mas e aí? Quando essas circunstâncias ocorrem? Foi nós que buscamos, no livro Ação e Reação, a gente compreender um pouquinho melhor. Eu peço a vocês que, se tiverem a oportunidade, leiam essa obra, que vai destacar alguns exemplos de como funciona a lei de causa e efeito, o inferno que nós mesmos criamos para nós, como se dá os efeitos dos nossos hábitos ignóbeis no mundo espiritual. Vai ser muito bom
até para prevenir certos comportamentos que, porventura, nós estivemos nas nossas vidas. E tem um ministro na obra, o ministro Sanzio, ministro da regeneração. Há 6 ministérios na colônia Nosso Lar, que na verdade é uma cidade. Deixou de ser colônia, né? É uma verdadeira cidade, uma metrópole. Na época em que foi publicada a obra, havia lá 1 milhão de habitantes. É muita gente. E isso, certamente, nas obras que o Espírito André Luiz trouxe, muitas revelações. E o ministro da regeneração, além dos outros 5 que existem lá, participa de uma espécie de hierarquia. Não que um seja mais importante que o outro, mas no socorro às entidades que são atendidas pela cidade Nosso Lar, pela cidade espiritual. A regeneração seria o ministério mais próximo das zonas inferiores, que atende diretamente às zonas inferiores, socorrendo aquelas entidades dos umbrais. E existem outros Ministério da Comunicação, né? Tem da Ministérios, né, que trata mais da sabedoria, do conhecimento, né? Chama-se do esclarecimento. Há um ministério lá também mais ligado às zonas mais superiores da união divina, o ministério. Mas o ministério da regeneração são especializados na conduta e nos estudos do comportamento inferior do homem para o seu socorro. Ele vai dizer uma coisa bem interessante, bem interessante. Ele chama de circunstância reflexa. Circunstância reflexa. Ele dá um exemplo de um suicida que faz várias reencarnações, que ele comete o mesmo ato. Repetidamente ele comete suicídio. Isso fica tão registrado no seu subconsciente, que é o mesmo inconsciente da teoria junguiana, que Joana de Anjos do Espírito gosta muito de falar. Ele chama de subconsciente nas obras de André Luiz, mas é a mesma coisa. Lá está registrado esses episódios que impulsiona como uma força interior para buscarmos repetir o mesmo ato de fraqueza nas futuras reencarnações. Então, é feito muito trabalho para que esse espírito não repita o mesmo erro. Mas quando ele reencarna, planeja tudo mais para que ele não ocorra, para que ele espie, para que ele progrida na reencarnação, inconscientemente, ele se desgosta por alguma razão na vida. Alguma razão não faz sentir feliz aqui. E ele vai atrás de uma circunstância para sair da vida. Aí não tem coragem mais de cometer o suicídio, por exemplo. É uma força, gente, interior. Ele tem que trabalhar muito para reencarnações expiatórias para poder se libertar disso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se colocar em perigo. Perigo. Então, ele busca uma situação para desencarnar. É suicídio também. Ele vai atrás, por exemplo, de um esporte, tipo aí, que dá muita adrenalina, né? Pondo em risco a sua vida. Um esporte que está sempre, ou alguma circunstância, pode não ser o esporte, que coloque a vida dele em perigo. Mas eu vou dizer para vocês, para a gente entender a questão da palavra perigo.
depois desse exemplo. Então, o ministro Zanzio diz que muitos de nós reencarnamos aqui e criamos uma circunstância não só do suicídio, mas para discussões, para fazer algum mal, ou para se entristecer, ou para se sentir vítima. Ah, eu sou um pobre coitado. Ele cria situações reflexas do seu interior. Ele se habituou, segundo esse termo que Joana de Anjos gosta muito de usar, se habitua a repetir os mesmos erros. Ele avança lentamente, mas com muito sofrimento, com muita dor. Aí o menino chama de circunstâncias reflexas. Então a gente muitas vezes se coloca em perigo, não percebe que está fazendo isso. Mas perigo, gente, perigo é uma palavrinha que tem um significado. Tem a ver com risco. Risco. Já ouviu falar no risco? Não sei se vocês já ouviram falar. O Ronaldo, acho que já. O Ronaldo já chegou por aqui. Boa noite, Ronaldo. O perigo, gente, é o seguinte. Perigo, não existe um perigo maior ou menor numa determinada circunstância. Por exemplo, uma circunstância à beira de um precipício. Essa semana passada, no caso de uma criança pré-adolescente com autismo, estava com os pais numa trilha dessas aí na natureza, à beira de um precipício, ela saiu correndo e caiu no precipício. Então, o precipício é o perigo. Então, o perigo nem é maior nem menor no precipício. Não é. Perigo é o precipício. Agora, o risco pode ser maior ou menor de algo acontecer. Se você estiver próximo do perigo, aumenta o risco de você cair. Se você estiver distante do precipício, o risco é menor de você cair. Então, o perigo é você cair. Onde está o perigo na beira do precipício? Você cair. Então, ele é fixo. Nem aumenta nem diminui. Perigo. Cair. Risco maior se você se aproximar. Risco menor se você se distanciar. Então, tem coisas na vida, meus queridos e minhas queridas, que a gente pode simplesmente, por nos amarmos, por amarmos a vida, né, nós podemos evitar. Há perigos por toda parte. Perigos de nos viciar em jogos desses agora, dessas bets. Né? Como é que eu posso... O perigo de você se viciar na bets é igual. Agora, o risco é maior ou menor se você jogar. O risco é maior de você se viciar. Se você não jogar, o risco é zero. Se você beber alguma bebida alcoólica, o risco maior de você se tornar um alcoólatra. Se você não beber, o risco é zero de você se tornar alcoólatra. Bebida alcoólica, o perigo é você se tornar um alcoólatra. O perigo existe ali na bebida alcoólica. Ele está sempre ali. Agora, o risco é maior ou menor se você experimentar a bebida ou não experimentar. Não sei se vocês estão compreendendo aí. Estamos querendo chegar. Então, mesmo que evitemos todos os perigos, ainda há a chance de a gente desencarnar por força da própria vida. Um acidente, algo que você não tem controle nenhum. Você está num avião e o avião cai. Você não tem culpa, você não tem controle sobre isso. Então, você, diante de um perigo desse porte, por exemplo, numa viagem aérea,
E o avião começa turbulento. Uma viagem muito turbulenta e há sempre o perigo, quando você entra no avião, sempre há o perigo dele cair. O risco será menor ou maior se o avião estiver bem equipado, bons pilotos, descansados, a aeronave em dia com a manutenção. Ainda tem as circunstâncias do tempo, do clima, série de outros fatores. Mas, diante de um perigo do avião cair, você pode sim, diante desse momento, você pedir ajuda através da oração, né? Mas, temos controle? Não temos. Só podemos orar. Está nas mãos de Deus. Não temos o controle. A gente pensa muitas vezes, eu tenho controle sobre minha vida. Não tem controle. O jeito é, num momento como esse, uma morte iminente, um perigo iminente, que pode ocorrer, orar, se acalmar. Isso é tão interessante, gente, que isso é um trabalho que tem que ser feito diariamente sobre a questão de eu tenho poder, liberdade, direito sobre a minha vida absolutamente? Não. Não. O corpo que estamos vestindo é um vestido, uma roupa. O próprio Jesus falou, só uma vestimenta. O que é o corpo? Senão uma vestimenta. Jesus falou isso. Então, só é nosso, verdadeiramente, liberdade de ser nosso, direito de ser nosso, é tudo aquilo que a traça não rói, ferrugem não destrói. E ninguém pode tirar. É lei de Deus, por isso que ninguém pode tirar. O corpo pode ser tirado, o corpo biológico. Qualquer momento, um assalto, um acidente, uma enfermidade, uma doença. Mas sim, você está passando por um momento de perigo. E você se aproxima desse perigo, o que fazer? Pode sim pedir ajuda. Mas não faça como o Chico Xavier. Isso mesmo. O nosso querido Francisco Cândido Xavier. Diz que ele estava numa viagem aérea. Na época que o Chico estava nessa viagem aérea, os aviões não eram lá essas maravilhas que a gente tem hoje, não. Não era mesmo. Era aqueles aviões a hélice, né? Provavelmente. Tinha... E mesmo os a jato não tinham o mesmo conforto, né? Que tem hoje. Toda aquela tecnologia. E, de repente, o Chico estava no avião, uma turbulência. O avião começou a balançar. O povo começou a entrar em desespero. Aí começaram a gritar dentro do avião: ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Jesus Cristo, Senhor, não faça isso, eu não quero morrer. Aí, um pânico dentro do avião. Um pânico. Aí Chico, dentro do avião, entrou na onda, começou a gritar: vala-me Deus, Nossa Senhora, eu não quero morrer agora, não, pelo amor de Deus. E um padre, lá na frente do avião, aí olhou para trás, viu Chico sentado lá atrás. Gente, se acalme, Chico Xavier está lá atrás, está conosco. Chico Xavier está conosco. Aí Chico gritou: vala-me Deus, Nossa Senhora, eu não quero morrer também, não. Aí começou a gritaria, e Chico desesperado, aquela confusão toda. Aí o espírito Emmanuel entrou dentro do avião. Aí apareceu dentro de Chico. Aí disse: Chico, que é isso? Dê exemplo de um bom cristão. Mas o avião vai cair.
A gente vai morrer, disse Chico ao espírito Emmanuel. E Emmanuel disse, qual o problema? Eu estou morto, estou muito bem. Temos que estar preparados para morrer. Pelo menos morra, Chico, com dignidade, com educação, se comporte. Aí Chico disse, e como é que a gente morre? Como é que a gente morre com dignidade? Naquela época eu não tinha tanto conhecimento, era jovem ainda, né? E o avião não caiu, Chico sobreviveu. Mas foi uma história que o Chico contava, com muito bom humor, claro, para a gente ver que não adianta o desespero. Se tiver que morrer, se tiver que acontecer alguma coisa, mesmo que não morra, mas diante de uma situação, a gente tem que manter a calma, diante de um perigo iminente. Tem que estar muito, muito bem preparado antes de qualquer tipo de atitude desesperadora. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitas assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Lei de causa e efeito aí, gente. Os Espíritos estão dizendo a Kardec que é a lei de causa e efeito. E Kardec passa para a gente. Se está acontecendo, eu não tenho controle sobre isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Me desesperar? Gritar feito Chico no avião? Claro que não. Não existe nas leis de Deus privilégio. Errou, tem que recuperar, tem que pagar. Disse Jesus: podeis semear o que quiseres, mas a colheita é obrigatória. Há uma relativa liberdade, livre-arbítrio, mas há consequências, responsabilidades. Então, muitas vezes, vai ter que acontecer, por conta da prova. O mundo, apesar de um mundo de expiação, ele também é um mundo de provas. Então, quer dizer, é um mundo escola. Porque só quem faz prova é quem está sendo reeducado. Precisa fazer uma prova para saber em que nível está sua condição. Não é para convencer Deus, não, da sua condição. Deus sabe a nossa condição. É para nos convencer em que nível nós estamos. Eu passei por um perigo iminente. Não sei se o André aí se lembra, o Ronaldo na época. Eu chegava em casa para guardar o carro e eu não tinha garagem na minha residência. Minha sogra morava algumas casas vizinhas à minha, umas 10 casas, que tinha garagem na qual eu guardava o meu veículo. E quando eu ia guardando, minha sogra estava na minha casa, a casa estava vazia, e eu abri a garagem, guardei o carro. Quando eu ia saindo, 2 elementos me abordaram, armados, e pediram para eu entrar. Eu compreendi na hora, ele disse assim, me dê a chave. Quando ele me deu, né, esse pedido, eu entendi logo que era um assalto. Eles não puxaram arma nem nada. Eles apenas disseram, me dê a chave do seu carro. Aí entreguei a chave para eles e eles adentraram na casa comigo e puxaram a arma. Tinha um, porque eu baixei a cabeça automaticamente. Já tinha conhecimento de alguns amigos policiais para não tentar nada de violento, nada. E não encarar o bandido, eles não gostam. Aí eu baixei a cabeça e fiquei de cabeça baixa para não olhar os rostos deles. Mas eu percebi que um era mais velho e um era mais jovem. O mais jovem tinha uma arma grande, prateada. Achei até bonita, ela brilhava no escuro. Enorme, revólver grande. E o outro praticamente guardou a arma. Eu vi quando eu vi da cintura para baixo, ele guardou.
E o outro continuou com a arma em punho, apontada para mim. E o mais velho disse a ele assim: pode guardar a arma, não vamos precisar. Aí isso me acalmou muito. Aí o outro ainda ficou relutante, mas guarde, rapaz, a gente não vai precisar não. Parecia que o mais jovem estava nervoso. Aí ele guardou e ele disse assim: tem alguém em casa aqui? Eu disse: não, não tem ninguém. Eles entraram, olharam assim os quartos, tudo. Você mora aqui? Eu digo: não, não moro aqui não. Moro em umas casas mais embaixo. Então o senhor vai entrar no carro e vai conosco. Meu carro era um Fiat Dobrô. E eles foram na frente e me colocaram sentado atrás, sem nenhuma violência. Sente-se aí e o senhor fique quieto, por favor. Sempre o mais velho conversando comigo. Entrou no carro e, vejam só, minha sogra ia chegando e me viu sentado no banco de trás e esses dois estranhos, um dirigindo e outro do lado. E ela olha para mim, me vê, eu saindo com o carro, e eu simplesmente fiz assim para ela: tá tudo ok. Para ela não se desesperar, não gritar. E saiu. Mas ela compreendeu que havia alguma coisa errada, voltou para minha casa e disse: olha, saiu com dois homens lá, não sei. Naquele momento eu estava voltando da AME. Eu monitoro lá um estudo sistematizado da doutrina espírita. E eles me abordaram quando eu ia chegando em casa. Quem chega estava quentinho da instituição espírita, cheio de flores, de calma, de tranquilidade, né? Quando a gente sai da casa espírita, pronto, aí estava bem tranquilo. E vamos em frente. E começaram a conversar comigo, o mais velho. O mais novo parecia inquieto. O senhor estava vindo de onde? Perguntou para mim. Olha, estava vindo da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Ele fez: espírita? Que negócio é esse de espírita? Eu não ia explicar para ele o que era espiritismo. Ele disse: olha, espírita é um cristão que acredita na reencarnação, na imortalidade da alma. Aí ele disse assim: ah, o senhor acredita nos espíritos? É? Eu digo: acredito. Mas o senhor não se preocupe não, que a gente não vai matar o senhor não, viu? Eu digo: ah, eu sei disso. Faz mal matar os outros, viu? Eu disse para ele. Faz mal, é pecado matar os outros. Ah, eu sei disso, eu sei disso. Eu sou um homem muito devoto a Deus, ele disse. Aí eu fazia: e que negócio é esse de espiritismo? Ele disse: porque a gente acredita que podemos nascer várias vezes novamente. Eu disse: ah, mas não se preocupe não, o senhor fique tranquilo aí, que a gente vai lhe deixar num lugar ali e o senhor não vai ter problema nenhum. Mas era um perigo, gente, iminente. E eu comecei a pensar nos meus filhos, na minha família. Comecei a pensar assim mas e se eles me matarem? Se eles estão me levando para um lugar onde vão tirar a minha vida para me silenciar? Ainda olhei, como eu estava sentado no banco de trás e os dois na frente, ainda olhei, ainda pensei assim: e se eu me agarrar no pescoço do motorista? Ainda pensei nisso, eu com esse fésico, né? Não é nem um físico, é um fésico. Mas quando eu vi a largura do pescoço dele, eu desisti. Eu desisti. E fui levando, seja o que Deus quiser. Entraram numa estrada rural, escura. Pararam lá na frente, descemos. Eu sempre de cabeça baixa. Eu sabia até a marca do sapato dele, mas o rosto, não. Não olhei. Não quis olhar. Aí: o senhor tem alguma coisa aí dentro do carro que o senhor queira levar? Eu digo: tem. Gente, tá cheio de apostila do Wesley. 3 obras da codificação. Uma papelada imensa. Eu sou muito desorganizado. Aí dentro do carro vai tudo. Aí tem um saco plástico assim grande. Aí: o senhor quer levar? Eu digo: quero. Aí botei tudo dentro do saco. Eu botei nas costas assim, parecia o Papai Noel, né? Eles disseram assim:
senhor está com dinheiro aí? Aí, só agora eles pensaram no dinheiro. Aí eu estou. Aí puxei a carteira, só tinha R$ 30. Eu, só tem isso? Digo, é. Não, fique para o senhor aí, para o senhor pegar uma condução aí com esse dinheiro. Meu Deus. Aí ele disse assim, e o celular? Tá com o celular aí? Naquela época os celulares eram pequenininhos, não era smartphone, era celular mesmo. Isso foi em 2005. Ele pegou meu celular, estou no bolso. Só agora o senhor vai andar nessa estrada, vá-se embora, não olhe para trás. Gente, eu acho que eu andei uns 2 quilômetros sem olhar para trás. Mesmo eu escutando o carro indo embora, mas quando eu virei as costas para ir andando, ele disse, ele vai atirar em mim. Aí fiquei esperando, Senhor, se chegou o meu momento, que assim seja, que assim seja. E saí esperando o tiro, né? As minhas costas, e nada. Aí quando o silêncio se deu muito, aí olhei para trás, não tinha ninguém, voltei, caminho contrário. Cheguei na margem da BR-232 aqui, proximidade da cidade de Caruaru, saí andando até que fui abordado pelos policiais que já estavam à minha procura, à minha busca. Então, eu fiquei assim, impressionado com o meu estado, minha calma. E eu fiquei analisando, meu Deus, o porquê eu fiquei tão calmo. É claro que houve assistência espiritual, mas eu podia fazer o quê? Tentar, um desespero, um ato de violência, da qual eu poderia ter perdido minha vida. Então não valeria a pena. Lembrei da oração. Pensei nos meus filhos, que olha, se eu for embora, por favor, Senhor, cuide dos meus filhos, que eu possa voltar para ajudá-los no espírito. Veja como a consciência espírita ajuda de alguma forma, né? E tu lembra, né, Ronaldo? Ronaldo estava vivo nessa época. Isso é um perigo iminente, né? Mas está nas mãos de Deus, né? Talvez fosse a minha prova ali, eu tinha que passar por aqui. Graças a Deus estou aqui conversando com vocês. Não estou materializado não, viu, gente? Estou vivo. Outro prefácio aqui que Kardec coloca sobre uma apreciação de graça por haver escapado do perigo. Eu usei esse exemplo, né? Porque tem a ver com o tema da noite de hoje, né? O perigo iminente. Esse perigo que eu passei. Veja que o risco seria maior de eu morrer, ser assassinado, se eu tivesse reagido. Os policiais, eu tenho muitos amigos policiais, coronéis aqui da polícia, militar, alguns amigos da Polícia Civil, alguns espíritos da Polícia Federal, sempre me diziam, não reage, não reage. Eles estão sempre dizendo aí se quiser acontecer alguma coisa, se você for assassinado, não é culpa sua, é culpa dele. Está nas mãos de Deus. No último momento, a gente se desespera, reage, não era o momento de morrer. Não era. Não era para acontecer aquilo, mas a reação leva à tragédia. Né? Então, a paz sempre vai nos isentar de culpa. Conduta pacífica, sempre. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tempo e emendar. Eu me emendei em muitas coisas. O episódio me fez pensar muito, de me desapegar de certas coisas que eu tinha. Tinha alguns apegos, nem perceber que tinha apegos que eu tinha no momento do perigo. Isso me fez repensar a vida, algumas condutas, alguns pensamentos, alguns apegos que eu comecei a trabalhar para me libertar. Então foi um aviso. Às vezes as pessoas recebem um aviso, passa por um perigo, mas olha, nem está aí.
não faz nenhuma reflexão, nenhuma meditação sobre o que foi aquilo, por que esse episódio, e se isso ocorrer de novo, e se eu morrer, tantas coisas ficariam pendentes. Então, eu comecei a trabalhar isso. E eu achei uma mensagem muito boa para a gente. Muito boa. Treino para a Morte, o nome da mensagem. Pode procurar na internet aí. Treino para a Morte, do Espírito Humberto de Campos. Irmão X. Psicografia de Chico Xavier. Muito interessante aquilo. Se preparar para esse momento. Porque muita gente desencarna inesperadamente. Chega no plano espiritual, se desespera. E agora, meus filhos? E agora, minha filha? E agora, minha esposa? E agora, meu marido? E agora, meu negócio? Mas já está no plano espiritual. E vive um desespero só, um desequilíbrio só. Quando come demais aqui, chega lá, entra em depressão, porque não tem uma substância que ele tinha aqui, quando na Terra. Então, são muitos exemplos que Humberto de Campos coloca lá, que a gente não se prepara para a morte. Treino para a morte. Por incrível que pareça, na mensagem lá, ensinando a como viver. Treinar para morrer é saber viver em abundância. Só com Jesus, a proposta do Cristo, é que nos traz alguns deveres, alguns direitos, e como devemos viver a vida em abundância. A pessoa pensa que viver em abundância é viver a abundância das coisas materiais. É da vida eterna. Abundância das coisas imperecíveis. E as que são perecíveis, gente, não são nossas. Então, é um aviso de que a gente tem que se mudar. Então, fiz essa reflexão. Comecei a pensar e funcionou, gente. Funcionou, olha, eu me desprendi de certas coisas que eu não sabia que era um grilhão na minha vida, por conta dessa experiência. Interessante que serviu de exemplo para outras pessoas. Um amigo coronel da Polícia Militar aqui de Pernambuco, ele era diretor de um presídio aqui no nosso estado. E ele foi pegar o soldo dos funcionários do presídio em espécie, em Recife, com um outro policial, ambos à paisana. Chegaram em Recife, porque eu contei essa história ao coronel. A gente tomava um cafezinho ali no centro de Caruaru, e ele muitas vezes se sentava, a gente conversava muito. Às vezes ele me perguntava sobre o espiritismo e tal, e ele dizia que era diretor do presídio, e ele estava publicando um livro, escrevendo um livro, me colocou lá no livro também. Ele conversava com o pessoal para escrever esse livro. E foi quando eu contei essa história para ele. Ele disse, mas rapaz, você foi muito calmo. Certamente, até eu me surpreendi com a minha calma. Mas eu considero que o mérito foi dos benfeitores espirituais. Claro, eu tinha a liberdade de agir, mas preferi a paz, a tranquilidade. Deu tudo certo. Eu contei essa história para ele, e ele, quando foi a Recife pegar o soldo, ele pegou uma importância muito grande. O salário dos funcionários lá. Foi pegar em Recife. E eles cortaram o caminho, ali no centro da cidade de Recife, que passava por uma comunidade, uma favela. E quando eles desviaram, aí perceberam que entraram numa rua sem saída, nesse local. E quando eles tentaram sair, 2 assaltantes abordaram eles. Quando abordaram, apontaram a arma para o motorista, que era um policial militar paisano, e o nosso amigo coronel, com a pistola na mão, engatilhado. E quando ele pegou a pistola, ele disse assim, por impulso, eu digo, vou reagir. Vou reagir. Aí ele percebeu que tinha outro do lado contrário, só aguardando, como se estivesse assim, dando segurança.
ao outro bandido. E ele pensou, vou puxar, vou atirar nele. Eu vou me abaixar e a gente vai entrar aqui em tiroteio. Quando ele pensou nisso, lembrou-se da minha história. Isso ele me contou depois, Edson. Edson, eu lembrei de você e como você passou por aquela situação de perigo. E ele com muito dinheiro debaixo do banco, muito dinheiro. Aí os bandidos disseram assim, os celulares. Eles pegaram os celulares e entregaram para ele. Eles disseram assim, vamos embora, vamos embora. Ele nem sabia que eram policiais. Aí ele deu ré. Ele disse ao motorista, entrega o celular para ele. Entregou, deu ré e foram embora. E depois que eles saíram, ele começou a pensar assim, meu Deus, eu ia morrer. Quando ele analisou tudo ali, ele disse, não daria tempo de eu puxar a arma, porque o outro certamente iria me agir. Talvez houvesse outro, né? Pelo policial, o coronel experiente. Disse, meu Deus. Mas, Edson, você me salvou. Ele disse para mim, não me salvei, não. Foi seu livre-arbítrio. Não, sua história veio na minha mente na hora. Então, agradeço a Deus, agradeço os Espíritos protetores por ter passado uma boa por esse episódio. Quantas pessoas passam por situações como essa, de perigo? Então, agradeço a Deus por ter passado em paz, né? Nas enchentes, nas catástrofes, perde tudo. Aí eu vejo nas entrevistas as pessoas dizendo assim, graças a Deus, estou vivo, minha família está viva, não perdi as coisas materiais. As coisas materiais a gente recomeça. Mas as pessoas, os amigos, os parentes, a gente não recupera mais na mente, né? Naquela vida, naquela existência. Então, gente, a paz tem que invadir os nossos corações. A paz do Cristo. Minha paz eu vos dou, disse Jesus a todos nós. Como ninguém pode vos dar. A minha paz é mansa, tranquila. Porque a paz do mundo é efêmera, é passageira. Vamos aceitar a doação do Mestre Jesus, que ofertou-nos a sua paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma noite de estudo com vocês aqui. Gratidão por estarmos juntos, mais uma noite, estudando o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela vida, por existirmos, por estarmos aqui em busca desse conhecimento, dessa paz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo nos momentos de perigo iminente, que o restante da minha vida repare o mal, eu haja feito, e do qual me esforço para me entender. Meu Deus, meu anjo guardião, agradeço-vos socorro e me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado em muitas situações. Seja para mim um aviso
todas essas circunstâncias perigosas. E que possa me esclarecer sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Agora eu compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que pode tirar a qualquer momento, quando quiseres. Inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistam, o propósito de empregar utilmente o tempo que me resta, que me concedes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, que é a verdadeira vida. E quando Deus determine e quando chegar o meu regresso, que as bênçãos do Altíssimo recaiam sobre todos nós, todos os lares, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.